Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos no nome de Jesus a cura, a restauração, um milagre, a provisão de Deus sobre ti e sobre a tua casa. Profetizamos em nome de Jesus um grande avanço, o Deus do impossível entrando com providência na tua vida, o Deus do impossível movimentando as coisas, cremos nele. Senhor Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração do teu povo aqui. Todos aqueles que estão clamando, que estão orando em favor da sua família, em favor da salvação da sua casa, em favor da transformação das coisas ao seu redor. Senhor, nós apresentamos diante de Ti e declaramos, Pai, um avanço, um crescimento, um destravar, um romper, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento para depressão, tratamento para o câncer, tratamento para tireoide e outros tratamentos, e declaramos: Jesus cura, que todo mal, toda enfermidade renda-se ao nome e à autoridade de Jesus Cristo. Sim, Jesus, oramos em teu nome e declaramos vida. Repreendemos também todo tipo de discórdia dentro do lar, de briga, de desentendimento, de confusão, todo tipo de atrapalho, Senhor, na vida dessa pessoa. Nós oramos agora e declaramos por terra o atrapalho, por terra a confusão, em nome de Jesus. Senhor Deus, tudo aquilo que está trazendo atraso na vida dessa pessoa, atraso, Senhor, em documentos, atraso em negócio, atraso em obra, atraso no que for, nós declaramos agora que todo delay, todo atraso está por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está combatendo, que está resistindo, Senhor, com que esse projeto, Senhor, se concretize, com que esse negócio chegue ao fim. Em o nome de Jesus nós oramos agora para que o Senhor libere do teu favor, Pai, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam na vida dessa pessoa, na casa dela, em tudo que estiver ligado a ela, em o nome de Jesus Cristo. Também declaramos, Pai, as bênçãos do Salmos 91 agora sobre essa casa e sobre essa família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários agora toda a situação na tua vida que você julga impossível, a não ser por uma intervenção de Deus, que isso se resolva. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, a situação que você está enfrentando na sua família, com alguém da sua família, uma injustiça que você está enfrentando, um problema de saúde, ou você que está lutando em favor de alguém que está passando por uma situação complicada. Coloca aqui nos comentários. No nome de Jesus nós vamos orar. No final aqui dessa oração, nós vamos apresentar ao Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus Cristo está vivo e nós cremos nele. Nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Ele pode.
Ele pode todas as coisas. Por isso, apresente aqui diante de Deus os comentários. Eu quero que você esqueça por um momento essa questão digital, tá? Não se trata de só colocar algo aqui nos comentários. Se trata também de apresentar a Deus a tua oração. Em nome de Jesus. Às vezes as pessoas me dão, sabe? Elas me dão em papeizinhos. Às vezes a gente cumprimenta as pessoas, elas escrevem num papel o pedido de oração delas. Bem, aqui é você colocando o seu pedido de oração, é como se você estivesse entregando para a gente esse pedido de oração, para a gente orar e clamar a Deus. Então escreve aqui nos comentários, até você que está assistindo pela televisão, pega aí o teu celular agora na mão e coloca aqui nos comentários. Nós vamos levantar um grande clamor ao nosso Deus. E nesse final de semana, tá? Nesse final de semana eu vou fazer algo especial. Tá? Nesse final de semana, mais pro fim aí, mais pro fim da oração eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer, ok? Em nome de Jesus, nós vamos fazer algo diferente aqui. Eu senti de Deus de fazer algo diferente nesse final de semana e é o que eu irei fazer com a graça de Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre o teu coração. Antes disso, quero dar aqui alguns testemunhos. Recebi o testemunho da Thalita. Ela escreveu assim: na campanha da Carta para Deus de 2025, foram 14 dias de oração. E nesse período eu fui diagnosticada com adenocarcinoma, neoplasia maligna do colo do útero. Escrevi a carta para Deus pedindo a minha cura e orava determinando o milagre. Em dezembro de 25 eu fiz a cirurgia. Hoje eu estou com 130 dias de cirurgia. Ontem fui à consulta com o médico oncologista. Ele examinou a biópsia e me disse que não vou precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento, apenas acompanhamento de 6 meses, ou seja, Jesus me curou. Seu nome é mais alto, maior e está sobre todos os nomes. Deus é fiel. Que bênção, Thalita. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. Jesus cura. Amém? Daniela, eu estava com dificuldades para dormir, às vezes amanhecia o dia e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir nem de dia nem de noite, apenas cochilava. E eu sempre assisto às suas pregações e teve um dia que o Senhor disse: tem uma mulher que não está conseguindo dormir e ela está nessa pregação, eu vou orar. Então o Senhor orou e quando terminou a oração, meu corpo foi relaxando. Desde esse dia eu durmo normalmente, graças a Deus. Muito obrigado por ser uma bênção em nossas dúvidas. Que Deus te abençoe. Deus é fiel. Amém? Toda honra e toda glória a Jesus. A Daiane, faz 2 anos que eu sigo você e já tive muitas bênçãos ao longo desses 2 anos, mas hoje eu fui curada. Já fazia 15 dias que eu estava com estufamento na barriga sem explicação. Tomei vários remédios e nada adiantava. Então eu ouvi a oração e você falou exatamente sobre uma mulher com meu sobrenome, que estava com inchaço na barriga e que Deus estava curando. Eu tomei posse do meu milagre em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu fico feliz com tudo isso que a gente recebe aqui de testemunho, porque toda honra e glória a Jesus. Amém? A nossa fé está nele, é ele que cura. Eu não curo ninguém, ele liberta, ele salva. A nossa fé está em Jesus. Amém? Você crê nisso? Deixa sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, e eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Tem alguém próximo de você que vai ser abençoado pela tua vida. Então pega aí o link, manda para alguém, seja uma bênção na vida de alguém, seja uma resposta de Deus para alguém hoje. Amém? Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra em paz consigo mesmo. Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós cometemos erros, todos já falhamos, todos já fizemos coisas que gostaríamos de apagar. Mas a culpa não cura, a culpa não transforma, a culpa também não te aproxima do teu propósito, a culpa te prende. Deus não quer que você passe a vida lutando contra si mesmo. Deus quer que você viva perdoado, restaurado e em paz. Tem muita gente que vive se culpando pelo passado, pelos erros que cometeu, pelos pecados, mas nós vemos em Jesus alguém que restaura o pecador, alguém que tem o poder
de lavar você completamente. O homem pode lembrar do que você fez, mas Deus é um Deus perdoador. O homem pode julgar a vida inteira, mas a misericórdia de Deus é sem limites. Eu vejo que tem gente que não consegue perdoar, não consegue confiar, não consegue, olhar para uma pessoa que cometeu um erro no passado como se aquela pessoa estivesse transformada ou mudada. A Bíblia diz que o acusador é o diabo. Não deve ser eu, não deve ser você acusar as pessoas pelo pecado delas, pela falha delas. Quando Pedro negou Jesus, Pedro pensou que estava tudo perdido, porque a Bíblia diz que ele voltou a pescar. E não almas, voltou a pescar peixes, voltou para a empresa, voltou para os negócios, porque ele pensou que para ele não tinha mais saída, porque ele havia negado Jesus, que talvez na cabeça de Pedro ele cometeu talvez um dos piores pecados que alguém poderia cometer contra um homem justo, bom como Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até onde Pedro estava. Jesus foi até onde Pedro estava e o resgatou. Ou seja, quem julga os homens, quem descarta os homens, somos nós, porque Deus não faz isso. Eu vejo, as pessoas muitas vezes atacando quando artistas se convertem ao Evangelho, eles ficam falando a respeito da vida que a pessoa teve, que agora está na igreja, está lá, como santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga nossos pecados para um mar de esquecimento. Eu já encontrei várias pessoas que não conseguem se perdoar. E muitas vezes pela opinião dos outros, pelo fato dos outros lembrarem do pecado dela, do erro dela, ela fica presa a esse espírito de acusação. Eu sou totalmente contra você viver acusando uma pessoa que pecou, mas que se arrependeu e que voltou para os trilhos novamente. Aonde está a nossa misericórdia? Aonde está o nosso amor? Aonde está, o nosso coração? Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Eu aprendi que a culpa é uma prisão emocional. O inimigo é chamado de acusador. Apocalipse 12:10. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Satanás tenta sempre lembrar as pessoas daquilo que Deus já perdoou elas. Mas quando você pede perdão a Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não apenas perdoa, mas Ele remove. Deus não só perdoa, mas remove completamente o pecado. Salmo 103, verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É o que a Bíblia diz. Por isso, pare de carregar hoje o erro que Deus já apagou ontem. Talvez você tenha cometido um grave erro. Você acabou xingando alguém, você traiu, você falou coisas para o seu marido ou para sua esposa que você se arrepende. O diabo vai querer atormentar você com esse erro, com essa acusação. Mas você tem que estar disposto a se entregar à graça, ao favor, à misericórdia de Deus. Deus perdoa, Deus regenera o homem, Deus remove o peso da culpa. Então, não viva carregando esse peso, não viva carregando essa condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há mais para você. Você está perdoado. Viva leve, viva livre. Aí você diz: mas as pessoas não esquecem o que eu fiz. As pessoas continuam lembrando o que eu fiz. Mas Deus te perdoou. Nem sempre a opinião das pessoas é o que você deve carregar. Eu quero dizer para você que há perdão em Deus, há misericórdia em Deus. Você pode estar se sentindo uma pessoa suja, uma pessoa pecadora, mas existe um Deus. Existe um Deus que remove a culpa. Existe um Deus que restaura completamente o homem. O homem, eu sempre digo, o homem, ele pode
ele pode viver acusando, mas se Deus perdoou, você está perdoado. Você está perdoado, e digo mais, só conhece misericórdia quem um dia precisou da misericórdia de fato, porque às vezes a pessoa não conhece o poder da misericórdia, o poder do perdão, sabe? O quanto Deus a ama, o quanto Deus a perdoou pelo erro dela. Então entenda uma coisa, receba a dádiva da justiça. Romanos 5,17 a Bíblia diz, os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você não se torna justo porque nunca falha. Você é justificado porque Cristo pagou o preço. Justiça é presente, não é troféu. É graça, não é pagamento. Quando a acusação disser, você não presta, responda, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus e eu recebi a justiça de Cristo. É como eu disse, o homem pode lembrar a vida inteira do que você fez, mas você tem que ter uma consciência limpa diante de Deus. As pessoas podem não te perdoar por aquilo que você fez ou por aquilo que você falou, no entanto, Deus te perdoa e não te condena mais. E quem te condenar vai ter que se ver com Deus, porque você está perdoado. Você está perdoado, você está livre. Eu digo, as pessoas têm que olharem mais para si. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Jesus sentava com pecadores. Jesus sentava com pecadores e quando ele levantava da mesa, quando Jesus levantava da mesa, aquelas pessoas ali tinham se arrependido, tinham se entregado a Deus. Então eu acredito nisso, numa transformação verdadeira. É claro que existem consequências do pecado, existem consequências de quando você pisa na bola, consequências do adultério. O adultério traz consequências e muitas vezes são consequências que são irreversíveis. Você alcança o perdão de Deus, mas as consequências do adultério na vida da esposa ou na vida do marido, na vida dos filhos, vai ficar, as consequências vão ficar. Mas se Deus te perdoou, Deus já removeu a culpa, Deus já removeu o peso, caminhe, porque essa questão da aceitação dos homens, isso é uma coisa que só Deus pode fazer, né? Então siga seu caminho, faça o que Deus mandou você fazer e não pare por causa das acusações, por causa dos ataques contra você. Você deve permanecer, porque maior é Deus para te perdoar, maior é Deus. E um detalhe, nunca mais volte a pecar, nunca mais volte a fazer o que você fez. Que você chore diante de Deus, pedindo a Deus a misericórdia, o perdão dele, uma segunda oportunidade. A Bíblia diz em Provérbios 28:1, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Você precisa ter coragem para se ver como Deus te vê. Talvez você se sinta indigno, você se sinta culpado, a sua mente diga que você não merece, mas a fé tem que declarar, eu não sou um erro, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou perdoado, eu sou livre de todo mal. A condenação, a acusação não tem mais poder sobre a minha vida. Nós precisamos amar mais as pessoas. Nós precisamos amar mais o pecador. Nós temos que ter mais misericórdia das pessoas, porque todos nós temos falhas. Todos nós falhamos. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é. Nós temos que ter a misericórdia. Só que aquele que recebeu a misericórdia não pode ser um aproveitador da misericórdia. Como assim um aproveitador da misericórdia? Se Deus te perdoou, se as pessoas te perdoaram, nunca mais volte a fazer o que é errado. Nunca mais volte a errar. Nunca mais você chegue perto de novo do pecado, perto de novo daquilo que você fez. Se arrependa verdadeiramente. Deixe os pesos de lado. Hebreus 12:1 a Bíblia diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Culpa é uma bagagem que Deus nunca mandou você carregar. Você não foi criado
para carregar o peso do pecado, mancando emocionalmente, preso no arrependimento. Solte a sacola da culpa, da vergonha, do passado e caminhe mais leve debaixo do perdão de Deus. E um detalhe, para você que errou, que pisou na bola, peça perdão a Deus. Abomine o pecado que você caiu e dê tempo ao tempo para restaurar as coisas. Porque às vezes as pessoas não querem esperar o tempo da restauração. O tempo, sabe, de serem aceitos novamente por aquele grupo de pessoas que ela magoou. Você tem que dar tempo ao tempo e você tem que entender uma coisa. Até esses dias nós estávamos num podcast e foi compartilhado isso no podcast, que, sabe, o que foi feito, foi feito. Às vezes o erro que cometeu. Ou seja, tem certas consequências que a pessoa não vai se livrar na vida. Ela não vai se livrar, mas isso não a obriga a viver, sabe, debaixo de acusação, debaixo de dedo apontado. Não. Se Deus te perdoou, você está perdoado. O preço já foi pago por você. João 19:30, está consumado, Jesus disse. Quando Jesus morreu na cruz, ele não pagou parte da dívida, ele pagou tudo. Viver se punindo do que Deus já te perdoou é como dizer que a cruz não foi suficiente. Então, entenda, a cruz é suficiente. Você não precisa mais pagar com tristeza, você não precisa mais pagar com condenação, você não precisa pagar se destruindo por dentro. Você tem que aprender a receber a misericórdia de Deus sobre a tua vida e caminhar. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Ah, mas tem esses olhos olhando para mim de acusação, né? Eles olham para mim, eles falam de mim. Vão falar de qualquer jeito. Mas o que importa é o teu alinhamento com Deus. É isso que importa, é o teu alinhamento com Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia. E eu acredito piamente na misericórdia e no amor de Deus. Eu acredito piamente no amor e na misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar. Quero também lhe convidar nesse domingo. Nós vamos ter Santa Ceia aqui em Alphaville, Barueri. E às 3 horas da madrugada, mais de 2.000 pessoas vão se levantar em oração, pedindo a presença de Deus para esse culto de ceia de domingo. Eu convido você a estar junto conosco neste domingo. E nesse final de semana, sábado e domingo agora, eu vou começar um clamor em favor de cada pedido de oração, tá? Eu vou levantar um clamor em favor de cada pedido de oração. A partir de sexta-feira agora, dentro do meu site, nós vamos colocar uma aba ali dentro do meu site sobre os pedidos de oração, tá? Sobre os pedidos de oração, você vai colocar o seu primeiro nome, não coloca sobrenome, só o primeiro nome e o problema que você está. Semana que vem eu vou ter Escola de Profetas, tá? E eu vou levar todos os pedidos de oração, nós vamos imprimir os pedidos de oração. E eu vou levar para a Escola de Profetas e vai ter um momento dentro da Escola de Profetas que nós vamos levantar um clamor, uma intercessão em favor dos pedidos de oração, tá? Você vai poder entrar no meu site ali, você vai entrar no meu site, você vai colocar o seu primeiro nome, não é para colocar o sobrenome, só o primeiro nome, tá? E você vai colocar ali o seu pedido de oração. Você vai colocar o seu pedido de oração e nós vamos clamar, ok? Nós vamos clamar dentro da Escola de Profetas, nós vamos tirar um tempo ali de intercessão em favor de todos os pedidos, de todos aqueles que nos acompanham nas orações aqui, ok? Então, nós vamos fazer isso, certo? A partir de sábado já vai estar disponível de você colocar aí e vai ser sábado e domingo para você colocar ali. E nós vamos vir clamar aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Deus do impossível, eu creio nesse Deus. E também sexta-feira, se Deus me permitir, estarei em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
eu fui convidado a participar de um evento, o evento não é meu, mas eu fui convidado a participar e vou estar ministrando na parte da manhã, no sábado, certo? Pastor Leandro, creio que vai ser uma grande bênção e à tarde já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser. Amém? Orem por nós aí. Posso orar por vocês? E semana que vem, dentro da Escola de Profetas, eu vou ter o lançamento do livro Mentalidade de Alto Nível. Então aguarde aí, gente. Vai ser incrível, estou com uma expectativa muito grande. É o meu primeiro livro falando sobre mentalidade, falando sobre metanoia. Eu creio, eu recebi os parabéns dos editores da editora, né, do diretor da editora do livro, gostou muito do livro, do conteúdo. Então eu creio que vai ser algo extraordinário, creio que vai ser algo muito especial, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Vamos clamar ao nosso Deus? E por que eu vou levar os pedidos de vocês para dentro da Escola de Profetas? Existe um ambiente profético. Eu acredito muito no ambiente profético, certo? E nós vamos colocar oração junto nisso. Então eu creio que vai ser uma coisa muito grande em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-a com teu poder, Pai, e com a tua graça. Eu oro neste momento, Pai, e peço o teu favor, eu peço uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Toque a Jesus com o teu poder e que haja um despertamento, Pai, pela tua presença. E aquele Pai que pecou, que está afastado do caminho do Senhor ou que sentiu o peso do pecado enquanto eu estava ministrando, que ele clame a Jesus agora, porque Jesus tem o poder de perdoá-lo, Jesus tem o poder de tirar os pesos que ele tem carregado, que ela tem carregado até o dia de hoje. Peça perdão ao Senhor e seja livre agora. Chame Jesus, invoque a presença dele, entregue a sua vida a ele como Senhor e Salvador da tua vida. E você vai ser livre desse peso que você carrega do pecado. O Senhor vai remover esse peso, o Senhor vai remover essas acusações, o Senhor vai remover essa condenação toda, esse tormento na tua mente. Seja livre agora, seja livre pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus perdoa e Ele tem o poder de tirar o peso do pecado de cima de você. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus toque a tua vida, no nome de Jesus. E eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. E oramos para aquele que é o Deus do impossível. Sim, clamamos a Jesus Cristo e apresentamos cada pedido de oração e pedimos uma bênção especial, uma intervenção, um milagre. Sim, ó Deus, sobre cada pedido que está aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde tua vida, tua família. Compartilhe essa oração. Se você recebeu, você vai compartilhar. Compartilhe agora essa oração. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. E amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com a graça de Deus. Um abraço a todos. Paz e prosperidade. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que tudo está no altar de Deus. Entregamos nossa vida, família, projetos, sonhos. Eu coloco todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários dessa oração, eu apresento ao Senhor. Eu coloco no altar do Senhor, porque creio que no altar tem resposta. Mas nós também nos entregamos no altar. Pai, queremos passar mais tempo contigo. Queremos nos entregar mais à tua vontade. Queremos viver o que tu queres. Queremos viver os teus planos, queremos andar, Senhor, nas tuas promessas. No nome de Jesus, queremos renunciar, Pai, à nossa própria vontade para viver a tua vontade, o teu plano que é perfeito.
Teu plano não tem erros, Pai. Nós queremos viver o Teu plano. Por isso, guarda a nossa vida, guarda a nossa família. E que o Senhor esteja sempre nos conduzindo em todas as coisas. Senhor, toque com o Teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toca com o Teu poder, toca com a Tua graça e toca com o Teu favor, Pai. Libera o Teu favor sobre a vida dessa pessoa, libera o Teu favor sobre a sua casa, libera o Teu favor sobre essa família. No nome de Jesus. E eu oro, Pai, por todo aquele que está enfrentando uma depressão, por todo aquele que está ansioso, que está preocupado, que anda muito nervoso, com os nervos à flor da pele, no nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa receba paz, essa pessoa receba força, essa pessoa receba ânimo, essa pessoa seja tocada pelo poder de Deus. Que o poder de Deus toque essa pessoa, toque-a com o Teu poder, Jesus, toque-a com a Tua graça, que o Teu favor, Senhor, o Teu favor a envolva, que o Teu favor, Pai, seja liberado sobre a vida dela, no nome de Jesus. Toque-a, Pai, com o Teu poder, toque-a com a Tua graça, Pai. Eu oro e peço a Tua bênção sobre ela, a Tua bênção sobre a casa dela, a Tua bênção sobre a família dela, no nome de Jesus Cristo. Visita Teus filhos e filhas, Pai. Visita Teus filhos e filhas, libera do Teu favor sobre a vida deles, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que você possa viver tudo que Deus tem para a tua vida, todos os sonhos de Deus, todos os projetos de Deus. A minha oração é que a tua casa seja uma casa na rocha do nosso sustento, e essa rocha é Jesus. Que você tenha saúde, que haja plenitude na tua vida, que nunca falte alegria, que nunca falte paz, que nunca falte abundância de Deus, que tuas orações sejam respondidas e que os projetos de Deus, o plano perfeito se cumpra na tua vida, que todos na tua casa sejam batizados no Espírito Santo, que todos tenham uma experiência com Jesus, porque a experiência com Jesus transforma a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu quero hoje declarar uma palavra profética sobre a tua vida, amém, e quero declarar o Salmo 87, nós estamos no propósito, o altar tem resposta. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: a resposta está chegando na minha vida. Escreve: a resposta está chegando na minha vida. Quanto maior a sua entrega, quanto maior a sua rendição, mais claro vai ficar as respostas de Deus na tua vida. Amém? Essa entrega, essa rendição, ela vai te abençoar. Amém? Pode ter certeza. Quanto mais a gente se entrega a Deus, quanto mais nos entregamos ao propósito, ao plano de Deus, mais Deus, Ele pode entrar na nossa vida, Ele pode agir na nossa vida, porque o nosso Deus, Ele não força uma relação com você. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é a gente que se entrega, é a gente que abre a porta, que ouve a voz de Jesus e que permite com que Ele haja em nossa vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 87, quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo e compartilha essa oração com pelo menos uma pessoa. Você pode, compartilha com pelo menos uma. E se puder, quem puder compartilhar com mais, compartilha com 100, com 1000, amém? Mas comece compartilhando com uma pessoa, você consegue, amém? Cada um de vocês aqui que está entrando nessa oração consegue mandar para pelo menos uma pessoa. Glória a Deus, eu creio nisso. Salmos 87 diz assim: o seu fundamento está nos montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Eu amo esse versículo. Todas as minhas fontes estão em ti. Mostra a dependência do salmista. Escreve aqui nos comentários: todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus. Olha esse testemunho que eu recebi aqui. Como é tremendo. A Tatiana
ela escreveu assim pra gente: graça e paz. Há mais de 3 anos eu venho o acompanhando, após o compartilhamento de uma irmã da igreja. Olha a importância de compartilhar aí. Desde então, só bênção. Fui curado de 6 anos de sangramento. 6 anos de sangramento. Passei em 3 concursos públicos, em um deles em primeiro lugar. Fui convocada e hoje estou trabalhando. Minha vida e da minha família foram restauradas quando coloquei Deus no centro. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Deus é maravilhoso. Olha que tremendo, gente. Você consegue ver o que Deus faz? Olha só, 6 anos ela tinha sangramento, tá? Passou em 3 concursos públicos e agora já está trabalhando num que ela já foi convocada. Deus é maravilhoso, né? 3 anos acompanhando as orações aqui. Você pode dar um glória a Deus aí? Glorifique a Deus pela vitória de outro, porque sabe, quando nos alegramos por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, isso é uma grande coisa. Se alegre com aquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, e a palavra está lá em Isaías 48:10, que diz assim: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Deus não confia propósito em quem não suporta a pressão. Se você está sendo pressionado, é porque Deus confiou um propósito na tua vida. Amém? E nesse propósito, eu sei que as coisas podem ficar bem feias, mas Deus é contigo. Deus é contigo, Ele é o teu sustentador. Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, confia no Senhor. Entenda, a pressão, ela sempre vai revelar o que está aí dentro de ti. Em Lucas 6,45, a Bíblia diz assim: o homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando tudo está bem, qualquer um parece forte. É ou não é? Mas é a pressão que faz o conteúdo que está aí dentro aparecer. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente acha até muito bonito, né, quando se fala de Jó, quando se fala do processo que Davi enfrentou, quando fala de Moisés. Mas o que esses homens enfrentaram não foi brincadeira. Se você olhar os evangelhos e você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que não foi mole. Não foi mole porque, sabe, alguém que podia fazer tudo e ao mesmo tempo sendo pressionado em todo o tempo. Jesus foi pressionado em todo o cumprimento do seu propósito. A pressão era em cima dele constante. Constante, estavam sempre tentando achar alguma coisa para derrubá-lo, sempre tentando achar alguma coisa para acusá-lo. Então, sabe, não era uma vida fácil que Jesus teve aqui na Terra. Então a gente tem que entender que a pressão, ela não cria, ela revela. E ela revela o quê? Ela revela qual que é o conteúdo que está aí dentro de você. Se você quebra fácil, é que ainda precisa ser fortalecido. E se você permanece firme, é porque Deus está lhe amadurecendo. Todas as pessoas que eu tenho entrevistado no meu podcast foram pessoas que acostumaram a lidar com a pressão. Foram pessoas que foram tratadas a lidar com a pressão, a lidar com gente má, a lidar com a inveja. Você já parou para pensar que não tem sucesso sem inveja? Não tem crescimento sem inveja? Não tem contrariedade sem inveja? Eu vou dizer uma coisa para você: se ninguém está falando mal de você, se ninguém está te criticando, se você não sente a inveja dos outros, é porque você estagnou. Porque eu sempre pensei assim na minha vida, quando eu era mais jovem, né? Eu pensava assim: se eu fizer tudo certo, ninguém vai falar nada. Mas é o contrário. Quanto mais você fazer as coisas certas e quanto mais você tentar, sabe, fazer uma coisa relevante, mais você vai ser atacado. Então as pessoas olham, né, para as coisas boas que acontecem com a gente, mas elas não veem, né, o processo. Elas não veem o processo.
Elas não veem o que está por trás. O que está por trás. Por exemplo, você pega uma casa limpa, organizada, né? Uma casa ali que tem 2, 3 filhos. Você entra naquela casa cheirosa, naquela casa ali bem organizada. Você vê, né, tudo no lugar. Mas teve alguém que limpou aquela casa. Teve alguém que colocou as coisas no lugar. Teve alguém que, né, suou muito, correu para baixo, para cima, para preparar tudo, para que quando você chegasse, estivesse tudo arrumado. Ou seja, existe um processo por trás da aparência. Existe um processo por trás da aparência. Então, algumas pessoas assim, eu até tenho que falar aqui, né? Algumas pessoas ficam tristes, por exemplo, de eu ter saído, né? De eu ter decidido agora no final do mês de abril, que quando acontecer agora no final de abril eu vou sair da Band, ficam tristes, né? Não, você não deve sair, né? Mas assim, eu tô 3 anos já, gente. Tô há 3 anos assim debaixo de muita pressão. De muita pressão, porque estar na TV, né, é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, né? Você dizer para as pessoas, olha, eu estou na TV, né, um horário nobre. Mas quando chega o momento de pagar a fatura, né, por mais que eu tenha pessoas que me ajudam, que são meus parceiros, não é fácil. Não é fácil porque são valores realmente significativos e que, sabe, chega alguns momentos, chega alguns meses que a coisa fica bem desafiadora, né? Inclusive até eventos eu não posso estar fazendo a todo momento porque eu tenho que estar gravando para a TV, eu tenho que estar fazendo isso, aquilo, né? Quantos livros eu lancei ao longo desses 3 anos que eu estive na TV, né? E acelerei muita coisa também para me ajudar na TV. Teve um dos livros que eu lancei, que foi o Café com Jesus 2 ali, né? Não é o último, é o Café com Jesus 2. Que ali foi extraordinário aquele livro ali, o lançamento dele, mas boa parte daquele livro ali foi tudo para a TV. Foi tudo para a TV, para pagar, né, a fatura da TV. Então, existem algumas pressões que as pessoas não veem. É claro que eu gostaria de estar em horário nobre nas principais TVs. Eu gostaria de ter um programa, claro que eu gostaria, mas assim, tudo demanda recurso. Então, as pessoas elas veem, né, o que elas enxergam, mas elas não conseguem ver o que está por trás. O que está por trás. Então, isso é muito importante a gente compreender que a pressão, ela vai exercer algo na tua vida que vai te amadurecendo. Ela vai trabalhando na tua vida. E a pressão, o processo, as pessoas não veem. As pessoas veem as coisas prontas, mas elas não veem o processo por trás. Não deixe a pressão controlar a sua mente. Em Romanos 12:2 a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A batalha da pressão começa aqui na mente. É aqui na mente que começa a batalha. Pressão externa não pode gerar confusão interna. Você não vence a pressão reagindo. Você vence a pressão renovando a mente. Então, se você começa a pensar em algumas coisas, você não faz nada. Se você começar a pensar, sabe, nas contas que tem para pagar, se você começa a pensar nas dificuldades que tem no dia a dia, né, em gente que não gosta de você, se você começar a pensar tudo isso e colocar na ponta do lápis, você acaba desistindo de certas coisas, né? Porque o ser humano sempre vai tentar um lugar que não seja depressão. O ser humano sempre vai tentar o lugar mais calmo, o lugar daquela vida mais tranquila, né? Tanto é falado hoje sobre, né, a independência financeira, a sua independência financeira. Mas, gente, para a pessoa que está vivendo o propósito de Deus, não existe isso. Por quê? Porque eu acredito que se você para de ser desafiado, você para também de crescer, né? Então, a pessoa que não quer mais, ela não quer mais lutar para viver, ela não quer mais lutar para conquistar certas coisas, ela vai ter que parar, né? Ela vai ter que parar e se acomodar com aquela vida ali que ela chegou até ali,
Ou seja, pode existir ainda um oceano de oportunidades, pode existir ainda um oceano de muitos sonhos, de muitos projetos, mas a pessoa, ela decidiu ficar por ali. Porque Deus acrescenta na nossa vida quando estamos sendo pressionados. Então, aonde há pressão, há crescimento. Se você não quer pressão, então isso significa que você chegou a um limite, né? E dali você não vai crescer. Aí alguém diz assim, não, mas tem como crescer, tem como prosperar, tem como avançar, né? Tendo uma vida mais calma. Eu desconheço, tá? Eu desconheço, porque a própria palavra me mostra que é diferente. Então, eu desconheço alguém que queira crescer, que queira avançar e que não esteja debaixo de pressão, tá? Então, Deus usa a pressão também para nos preparar. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, a Bíblia diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Pressão produz resistência, produz maturidade e estrutura emocional. Deus não está te punindo quando você enfrenta a pressão, quando você tem que lidar com as dificuldades. Deus está te preparando. A pressão está te preparando. A pressão está te preparando, a inveja está te preparando, as traições estão te preparando, as crises, até financeiras, estão te preparando, sabe? O dia mau está te preparando. Então acredite, Deus está usando tudo isso para te preparar. Deus está usando tudo isso para fazer uma coisa na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora orar por você e deixa eu dar 2 anúncios importantes aqui. Sábado, agora pela manhã, eu estarei ministrando na Get Church de Florianópolis. E no domingo, agora às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando a ceia aqui na igreja que eu congrego, tá? As pessoas pensam que eu sou o pastor da igreja aqui. Eu não sou o pastor da igreja aqui de Alphaville, tá? Mas eu congrego nessa igreja. Eu amo essa igreja. Eu tenho me dedicado, eu estou há mais de 20 anos na mesma igreja. Mais de 20 anos. Então, eu estarei ministrando esse domingo de ceia. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville. Você é nosso convidado. E esse aqui é o meu novo livro, né? Café com Jesus, ele é um devocional. Tem 365 orações aqui nesse livro, centenas de direções que vão te abençoar, que vão te ajudar muito. Esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida. Se você puder adquira lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Sou grato também a quem usa o Superchat aqui, quem é membro do canal, gratidão. E gratidão a você também que é nosso aluno na Academia Kingdom Global. Inclusive, ontem tivemos um evento maravilhoso. Dentro da Academia, uma vez por mês, nós temos um evento dentro da Academia Kingdom Global. E estou encerrando um módulo agora, semana que vem. Estou falando sobre Jezabel, né, a manipulação. E quando encerrar o módulo sobre Jezabel, eu vou começar um outro módulo. Eu só estou esperando Deus me dar a direção certinha do próximo módulo para a gente começar a ministrar, ok? Muito bem. Eu quero agora orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa a tua curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito para que o YouTube mande a oração para outras pessoas. Eu quero pedir que você compartilhe a oração para uma pessoa. Porque às vezes eu peço, compartilhe com 10 pessoas. A pessoa pensa, puxa, 10 é muito. Começa com uma. Compartilhe a oração com uma. Uma você pode. Amém? Manda para uma. Qualquer pessoa pode aqui para uma. Não tem ninguém aqui que não pode. E aqueles que podem compartilhar com mais, daí compartilha com mais. Amém? Posso orar pela tua vida? Coloca aqui nos comentários. Escreve assim, vou suportar a pressão. Escreve aí, vou suportar a pressão. Você está sendo preparado, irmão, não desiste. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas o Senhor sabe. Tá? Então não desiste. Você pode estar agora, né, enfrentando muitos problemas. Não desista. Não desista. Eu vim aqui, Deus me colocou aqui para dizer para você isso. Não desista, não para. Não para, irmão, não para. A coisa pode estar feia, pode estar complicada. Não para. Tá? Não para. Eu vim aqui para dizer para você isso. Não para, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida dessa pessoa
que está agora orando junto comigo. Toque com o teu poder, Pai. Toque com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. Toque com o teu poder, Pai. Essa pessoa que está sendo pressionada, essa pessoa que está enfrentando muita coisa, Senhor, tira a pressão dela. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Senhor, nós queremos alívio do alto sobre nós. Nós queremos o alívio do alto, queremos a força que vem do alto, queremos a unção que vem do alto e que essa unção quebre o jugo agora, quebre os pesos espirituais, a influência do mal, em o nome de Jesus Cristo, que todo peso espiritual seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que o poder de Deus toque ela agora, no nome de Jesus. Senhor, toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça, toque-a com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Toque-a. Eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente, emocionalmente seja curado. Eu digo a toda depressão, renda-se a Jesus Cristo. Todo burnout, renda-se a Jesus Cristo. Toda dor de alma, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que a paz entre nessa casa, a ordem entre nessa casa. Tudo aquilo que tem lutado contra essa família, tudo aquilo que tem lutado contra o propósito, contra o chamado dessa pessoa, caia por terra. Eu quero declarar, Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a tua casa. O mal não vai prevalecer, o mal não vai prosperar. Maior é Deus. Maior é Deus aí na tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, maior é Deus. Deus está agindo, Deus está operando. Há um agir de Deus aí na tua vida. Ser tocado pelo poder de Deus, ser tocado pela graça de Deus. Em nome de Jesus, que Senhor, toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder e cada pedido é oração. Eu oro agora, Senhor, por um milagre. Eu peço uma bênção especial em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Não esquece de compartilhar amanhã, 6 da manhã. Eu quero ver quem vai estar no feriado comigo. Amanhã, sem quebrar esse propósito. Amanhã, 6 da manhã. Certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais, se Deus quiser.